Bom dia, hoje 27 de janeiro, curtindo aqui o inverno no hemisfério norte, Flórida, Estados Unidos. Já passei por algumas cidades aqui, Miami, Orlando, Deerfield, Pompano Beach, Boca Raton. E estou trazendo para você, meu querido aluno, a questão do imigrante. Como eu digo, não porque eu aprendi só na faculdade, nos livros, mas a vivência na prática. Então tenho conversado com imigrantes aqui, alguns imigrantes que eu encontro, e tenho feito algumas perguntas, trazer para você algumas respostas dadas pelos imigrantes, vivência na prática. Lembrando também que só para a gente pegar o contexto, né? Migração, movimento de entrada e saída da população, normalmente em caráter definitivo de um lugar para outro. Aqui nós chamamos de imigrante. Aí no Brasil, ou aquele que sai é chamado de imigrante, o que chega aqui é imigrante. Então, simultaneamente, ele é imigrante e emigrante. Então, o imigrante aqui, ele tem uma vida, do que eu vejo, do que eu trabalhei aqui fazendo essa pesquisa, relativamente boa. Mas, como a maioria aqui, clandestino, ilegal. Esse é o grande problema, a ilegalidade, a margem da lei. Ou seja, entra num país e vive à margem da lei, vive na ilegalidade. Vou trazer alguns exemplos aqui. Para a maioria aqui, antes de você nascer, bem antes de você nascer, quase uns 30 anos, 20 e poucos anos, 2 décadas ou mais, trabalhando à noite, um período que eu trabalhei muito tempo à noite, a gente trabalhava com os alunos, normalmente eram alunos de uma faixa etária de 30, 40, às vezes um pouco mais, 20 e poucos anos, a maioria senhores e senhoras que tinham perdido o momento de estudo por algum motivo, não tiveram oportunidade, tiveram que trabalhar. Diga-se passagem, turmas excelentes, foi um período muito bom, era muito prazeroso lecionar, não que não seja, mas era bem melhor. E aí, uma época eu peguei um aluno que estava um pouco abaixo dessa faixa etária. Quando eu pegava aluno abaixo da faixa etária, eu normalmente perguntava o que ele estava fazendo ali, porque ele não estava estudando de manhã, no primeiro turno, no segundo turno, manhã ou à tarde. Uma vez eu peguei um aluno, excelente aluno, né, bem acima da média, e ele tinha vitiligo. Mas aí, cara acima da média, tanto na parte escrita, tanto na oratória, no comportamento, uma educação. E eu perguntei para ele, cara, o que está fazendo aqui? Que você já não terminou esse ensino médio, já era para terminar a faculdade, tem um potencial imenso. Ele falou, não, professor, morei muito tempo nos Estados Unidos. Aí ele contou a história dele. Morou muito tempo aqui nos Estados Unidos, como imigrante legal, aprendeu muita coisa, ganhou dinheiro, pensava agora em terminar o curso dele e um dia voltar. Nunca mais tive contato, não sei o que aconteceu com ele. Bom, mas a história dele era essa, ele trabalhava com imigrantes, tinha um problema. Ele falou que o grande problema aqui era o serviço de imigração. Eles viviam sempre no estresse. Às vezes estava trabalhando, vinha o serviço de imigração, tinha que correr, tinha que se esconder. Então eles viviam num estresse muito grande. Daí ele desenvolveu o vitiligo. Mas é a questão da ilegalidade. Isso, ó, muito tempos atrás, há décadas. Hoje, né, tudo que eu estudei nos livros, estou comprovando aqui na prática. O grande fluxo migratório da América Latina para a América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá. Da África, do continente africano, para o continente europeu. Sul da Ásia para a Europa. O mar Mediterrâneo, e todo dia também tem gente morrendo afogada nos barcos vindo do continente africano, querendo entrar no mundo desenvolvido. Na América Latina para a América anglo-saxônica. Esses são os fluxos dos países pobres para os países desenvolvidos. É o grande fluxo migratório. E conversando com alguns imigrantes aqui, vou trazer alguns depoimentos. Lá em Orlando, conversei com um menino e eu perguntei para ele de onde ele era. Ele falou, de Manaus. E a gente conversou um pouco sobre esporte, que ele é vascaíno, que em Manaus tem muito Vasco e tal. E eu perguntei para ele a pergunta que normalmente eu faço, e aí, vai voltar para o Brasil? Ele falou assim, não volto não. Eu falei, quanto tempo você está aqui? Ele falou, 2, está caminhando por 3. Eu estou novo, tinha 20 anos, um pouco mais, um pouco menos.
mas ele disse que não quer voltar. Por que não quer voltar? Porque ele trabalha e ganha. E tem que contar a questão da segurança, né? Você pode sair, pode trabalhar, pode ir, vir, andar, uma segurança. O grande problema é resolver essa ilegalidade. Esse é o que é o grande problema. No outro, eu estava numa loja, no mercado, como disse anteriormente, encontrei lá um brasileiro, paulista e venezuelano. Também conversei com eles, quantos tempos estavam lá. O venezuelano já estava aqui há mais de 20 anos. O brasileiro, para 6 ou 7, entre 5 e 7 anos. O brasileiro estava para voltar, ganhou dinheiro, estava querendo voltar para a família, esse tempo todo longe da família, mas com a ideia de trazer a família toda. E o venezuelano não, já estava aqui há muito tempo. Também nem pensa em voltar, nem volta, já regularizou a situação dele. Então aquele imigrante que consegue regularizar a situação, entrar com processo, pegar o green card, ou então está em processo, esse não tem problema nenhum. O grande problema do imigrante é que é o ilegal, ou que ele comete algum delito. Esse imigrante ilegal que ele não comete nenhum delito de trânsito, nenhuma outra infração, e não descobre a ilegalidade dele, ninguém fica caçando o imigrante, como a mídia aparece aí, ou falam aí. Ele trabalha normal, né? Como eu falei aqui, o padrão de vida é bem melhor. Ele ganha aqui em dólar, porque ele ganha em dólar, dá para sobreviver bem, mesmo que seja um serviço de balconista, seja um serviço de pintor, seja um serviço de encanador, seja um faxineiro, como a maioria trabalha aqui, a grande maioria dos imigrantes. Faz serviço que o norte-americano não quer fazer. Por isso essa questão de tirar o imigrante ilegal é meio contraditória, porque os países dependem do imigrante, dependem do imigrante como mão de obra. Como é que vai mandar essa mão de obra toda embora? Então não é bem assim. O imigrante que está aqui estabelecido, dificilmente ele sai. Mas não dá também para abrir a porta, né? Como que o país vai abrir a porta? Essa questão da imigração ilegal na fronteira México-Estados Unidos sempre existiu. Não é agora que o muro vai ser criado, que vai ser feito. O muro sempre existiu, o bloqueio sempre existiu. Assim como existe da África para a Europa. Não dá para abrir a porta para todo mundo, não tem como. Imagine você na tua casa, quantas pessoas tem? 4, 5, quantos banheiros tem? A alimentação. Imagine se chega lá 4 de uma vez para viver com você. Imagine se chega 10, 20, 30, como é que você vai fazer? Imagine que muitos desses imigrantes cometem delitos, nem todo mundo é gente boa. Como é que faz? Então essa é a questão do imigrante ilegal aqui. Nesse caso do Brasil especificamente agora, não é a primeira, não foi a última. Não é a primeira, nem será a última. Quantos aviões, quantos imigrantes já foram deportados, né? Brasileiros, quantos? O problema é que depende aqui no Brasil, aí no Brasil depende sempre quem fala, de que lado você está, criam. Mudou o presidente aqui nos Estados Unidos, aí cria-se um estardalhaço, né? Cria uma falácia. Mas a questão do imigrante é essa, clandestino é muito difícil ficar tranquilo, para a maioria, porque não tem documento. Imagine também, eu perguntei para alguns, vem cá, como é que você chegou aqui, como é que você faz? Não, eu vim para casa da minha tia, meu tio, de um conhecido, aí ele já tem um lugar para ficar. Aí ele tem um lugar para ficar, já é diferente. Se dominar o idioma, melhor ainda. Se não dominar o idioma, aí muito difícil sem dominar o idioma. Então primeiro tem que dominar o idioma. Sem dominar o idioma e não ter um lugar para ficar, alguém que te ajude, é muito difícil. Vai chegar como? Vai ficar na rua? Imagine você chegando aqui nos Estados Unidos. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero ir a um país da Europa, imagine. Sem dominar o idioma, imaginou? Imagine lá, não tem ninguém para te dar suporte. Vai fazer o quê? Vai atravessar a fronteira, vai chegar e vai para onde? Ao meio da rua, faz o quê? Então é mais ou menos a condição da maioria. Chega aqui não tem para onde ir, vai falar onde? Então um país que tem leis, que tem regra, que tem norma, você não vê essa galera jogada no meio da rua, a maioria. Muito pouco aqui. Então ele não entra. Ou entra com visto de turista, e aí, ou entra com visto de trabalho, aí tem mais de 100 tipos de vistos, né? E nesses vistos, alguns conseguem o green card fácil, porque é para trabalho, por exemplo, médico, engenheiro, advogado, que se tem uma profissão e já vem com trabalho aqui, você é muito bem recebido. Mas eu só quero deixar claro isso, não é fácil,
para o país que está recebendo imigrantes. Imagine o Brasil, tantos venezuelanos lá em Roraima, o quanto. Imagine esses caras que chegaram aí no Brasil, muitos condenados, muitos cometeram um crime aqui nos Estados Unidos. Vai fazer o que com esses caras? Vai bater palma para eles? Faz o quê? Não é fácil. Então é ruim para o imigrante clandestino. O país que acolhe também não é fácil, não dá para abrir a porta para todo mundo. Mas os Estados Unidos tem muitos imigrantes brasileiros, sobretudo de Minas Gerais. A história começou lá com o governador Valadares, depois de outras áreas, né? Mas o que eu vejo aqui, o que eu tenho conversado aqui com alguns imigrantes, é isso, né? Grande aqui na Flórida, muitos brasileiros, muitos latinos, né? Mexicano, cubano, venezuelano e brasileiro. Mas vivem aí sem grandes sobressaltos, aquele que busca a legalidade, aquele que não comete nenhuma infração, aquele que procura respeitar as normas de um país que tem normas, um país que cumpre as normas, né? A maioria aqui tem que andar direitinho, porque não é igual ao Brasil, né? Dá privilégio para a ilegalidade, dá privilégio para aqueles que estão fora da lei, dá privilégio e o trabalhador sofre. O trabalhador paga a conta alta para sustentar tudo isso. Mas fica aí alguns pensamentos para você. É fácil receber o imigrante? É fácil ser imigrante? Sem dominar o idioma? Sem conhecer a cultura? Como se fazer? E de quem é a culpa? Imagine se o Brasil fosse um país que já deveria ser potência há muito tempo, vive na eterna promessa de vir a ser potência. Você queria sair do Brasil, queria vir para outro país. Não, então o problema não está no país que recebe o imigrante, está no país onde ele está, onde ele é imigrante, onde ele sai. Um país que, na maior parte desses países, do continente africano e aqui da América Latina, país onde a miséria, a prostituição, a violência, o desemprego é grande, a falta de educação, por isso ele quer sair. Então não é culpar A ou B, um lado ou outro. A pergunta é, e o país de origem, no caso o Brasil, o que o Brasil está fazendo para que as pessoas não queiram sair, sobretudo os jovens? E a outra reflexão, o que fazer com esses imigrantes? Acolhe? Dá trabalho? Dá casa? Faz o quê? E uma porção de brasileiros aí que não tem casa, não tem trabalho, estão jogados no meio da rua aí. Como é que faz? Não é fácil resolver uma equação difícil, mas eu fico aí para você. Acredite no teu potencial, faça a sua parte. Não fique esperando governo nenhum, nem governo A, nem B, nem C. Faça a sua parte. O Brasil é um país lindo, bonito por natureza, país tropical, praticamente calor o ano todo, verão o ano todo, mas não tem aí terremoto, vulcão, baixas temperaturas, temperaturas extremas, mas tem um grande problema. A questão humana, a questão da educação, estamos entre os últimos, então a gente precisa melhorar. Então, meu querido aluno, pense um pouquinho, lembre-se que a história tem no mínimo 2 pontos de vista, no mínimo 2 pontos de vista. Dá uma olhada aí, procure se informar, para você ter a sua posição sobre a questão dos imigrantes. E se um dia você pensar em vir para os Estados Unidos ou para algum outro país da Europa, algum outro país desenvolvido, pense bem se você vai ter um lugar de apoio, se você domina o idioma, se você tem uma formação, ou se você vai chegar aqui como aventureiro, chegar aqui e achar que cheguei no país e agora tudo mudou, tudo vai ser resolvido. Então pense um pouquinho. Tá bom? Um grande beijo, um abraço. Não deixe de cuidar do corpo, da alma e da mente. Até a próxima. Um abraço.